Imagine acordar em um dia comum. Mas, num piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem sem deixar rastros. Aviões caem do céu, carros colidem nas ruas. Lares são deixados vazios, e o mundo mergulha em caos absoluto. O que aconteceu? Onde estão essas pessoas? Será que tudo isso já estava escrito há milhares de anos? E se eu te dissesse que sim, que esse evento foi profetizado e que está mais próximo do que você imagina? Esse vídeo vai te mostrar os sinais que apontam para a volta iminente de Jesus Cristo, um dos momentos mais importantes da história da humanidade. E você precisa prestar atenção em cada detalhe, porque a Bíblia não erra, e os sinais estão aí, diante dos nossos olhos. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 5 sinais mais claros de que Jesus está voltando. Vamos te mostrar o que já está acontecendo, o que ainda está por vir, e por que é urgente estar preparado. Esse vídeo não é sobre religião. É sobre realidade, sobre entender o tempo em que estamos vivendo, sobre não ser pego de surpresa. Sinal, o renascimento de Israel como nação. O primeiro grande sinal do relógio profético aconteceu em 14 de maio de 1948. Após quase 2000 anos dispersos, os judeus voltaram à sua terra e fundaram o Estado de Israel. Isaías 66, 8 já questionava: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sim, Israel nasceu em um único dia. E exatamente como profetizado. Esse acontecimento deu início à contagem regressiva para o cumprimento de todas as profecias finais. Porque, segundo as Escrituras, Israel é o centro do cenário do fim dos tempos. Tudo gira em torno de Jerusalém. Zacarias 12. 2:3 fala que Jerusalém será um cálice de tontear para todos os povos ao redor. Estamos vendo isso hoje. Sinal 2. Aumento de guerras, fomes e terremotos. Mateus 24, 6-7 relata as palavras do próprio Jesus: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Se você acompanha as notícias, sabe que nunca houve tantas guerras locais e ameaças globais ao mesmo tempo. A fome já afeta mais de 800 milhões de pessoas no mundo. E os terremotos? Só nos últimos 10 anos, o número de tremores registrados cresceu exponencialmente. Não é coincidência. São sinais. Sinal 3. Aumento do engano religioso e da apostasia. Segundo 2 Tessalonicenses 2, 3. A volta de Jesus não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Estamos vivendo uma época em que muitos abandonam a fé verdadeira. Igrejas se transformaram em palcos. Doutrinas estão sendo trocadas por autoajuda e entretenimento. Pastores têm medo de pregar sobre pecado e juízo. O engano é sutil, mas profundo. E o mais preocupante, muitos estão se perdendo dentro da própria igreja. E isso é profético. E é um alerta claro de que estamos na geração final. Sinal 4. Globalização e o sistema de controle mundial. A Bíblia fala de um governo mundial, liderado pelo Anticristo, que controlará todas as nações. Apocalipse 13 descreve o sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Para que isso aconteça, o mundo precisa estar interligado. Hoje, vivemos sob a digitalização total. Identidades digitais, moedas digitais, vigilância por inteligência artificial e Big Data. A ONU, o Fórum Econômico Mundial e outras entidades globais já falam abertamente sobre a necessidade de um sistema único. Estamos sendo preparados, mesmo sem percebermos. Sinal 5. O Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Mateus 20, e 4h14 é direto, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Nunca houve tanto alcance da palavra de Deus como agora. Com a internet, rádios, aplicativos e missionários em todos os cantos da terra, o Evangelho está sendo anunciado como nunca antes, mesmo em países fechados ao cristianismo.
Há cristãos se levantando em meio à perseguição. E a mensagem de salvação tem chegado aos confins da terra. O relógio está correndo e o tempo é curto. Estes são apenas alguns dos sinais mais visíveis. A Bíblia traz muitos outros, como a multiplicação da ciência Daniel 12, 4, o esfriamento do amor Mateus 20, e 4 horas e 12 minutos, o aumento do conhecimento global, e até mesmo a corrupção nos governos e nas famílias. Tudo isso está acontecendo agora. E a pergunta que fica: você está preparado? O arrebatamento será repentino, inesperado, como um ladrão de noite. Diz 1 Tessalonicenses 5, 2. Jesus virá buscar os que são dele, aqueles que vivem uma vida santa, que o amam, que aguardam a sua volta. Não haverá aviso prévio. Quando o mundo menos esperar, o céu se abrirá e o Filho do Homem descerá com poder e grande glória. A trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E os que ficarem, enfrentarão a grande tribulação. Um tempo de juízo, dor, perseguição e destruição como nunca antes houve. Mas ainda falaremos disso com mais profundidade. Essa foi a parte 1 do vídeo A Volta de Jesus, Sinais Claros do Fim. Continue conosco na parte 2, onde vamos aprofundar cada sinal com respaldo bíblico, mostrar como tudo vai acontecer e o impacto que isso terá no mundo. Se esse vídeo já te alertou, curta, compartilhe e inscreva-se agora. E comenta aqui qual desses sinais você já vê acontecendo no mundo hoje. Os sinais que abordamos na primeira parte deste vídeo já nos mostram, com clareza, que estamos vivendo os dias finais. Mas agora é hora de mergulharmos ainda mais fundo na revelação das Escrituras para compreender como todos esses sinais se conectam. Como exatamente será a volta de Jesus? E o que vai acontecer com o mundo diante desse evento sobrenatural? Prepare-se, porque o que vamos compartilhar agora pode mudar completamente a forma como você vê o tempo que estamos vivendo. O próprio Jesus, no sermão profético registrado em Mateus 24, Lucas 20 e 1 em Marcos 13, deixou claro que haveria um acúmulo de sinais, e que todos eles serviriam como prenúncio da sua volta. Esses sinais não acontecem isoladamente. Eles são como dores de parto se intensifica, em frequência e em intensidade. Vamos agora desenvolver cada um deles com respaldo bíblico com texto profético. A restauração de Israel não é apenas um marco histórico. É uma chave espiritual. Zacarias 14 nos mostra que, no final dos tempos, todas as nações se reunirão contra Jerusalém. Isso não é um detalhe geopolítico. É profético. Jerusalém será o palco da guerra final. E isso explica o porquê de tanta tensão constante naquela região até hoje. Ezequiel 36 e 37 descrevem a restauração física e espiritual de Israel como um sinal da aproximação do reino de Deus. O retorno dos judeus à sua terra não foi um simples processo migratório, mas uma ação direta da mão de Deus para cumprir sua promessa. Outro sinal poderoso é a intensificação de crises globais. Guerras, pandemias, desastres naturais e instabilidade econômica. Em Apocalipse 6, vemos os 4 cavaleiros conquista, guerra, fome e morte que trarão juízos sobre a terra. Muitos estudiosos acreditam que esses cavaleiros representam sistemas já em operação. O cavalo branco, conquista, pode apontar para o surgimento de um líder global, o anticristo. O cavalo vermelho, guerra, a instabilidade entre as nações. O cavalo preto, fome, a crise econômica. E o cavalo amarelo, morte, as pandemias e doenças. E então surge o evento mais aguardado da profecia bíblica, o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4 horas e 16 minutos 17 descreve esse momento com detalhes. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Note que o arrebatamento será súbito, invisível para o mundo,
mas glorioso para os que pertencem a Jesus. A terra entrará em choque. Milhões de pessoas desaparecerão e não haverá explicações racionais. As teorias surgirão, abduções, crises globais, desaparecimentos em massa. Mas a verdade é uma só: Jesus voltou para buscar os seus. O que acontece com quem fica? Começa o período da grande tribulação. Apocalipse 13 descreve o surgimento do anticristo e do falso profeta. O anticristo será um líder mundial carismático, inteligente, com uma solução para os grandes problemas globais. Ele firmará um acordo de paz com Israel por 7 anos, como profetizado em Daniel 9 horas e 27 minutos. Mas, na metade desse período, ele quebrará o acordo, profanará o templo e exigirá adoração. Nesse momento, se revelará como a própria encarnação do mal. Será instaurado um sistema de controle total. A marca da besta será implementada. Ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Aqueles que recusarem serão perseguidos. A igreja que foi arrebatada não estará mais aqui, mas muitos se converterão nesse período e serão martirizados por sua fé. A perseguição será intensa, mas também será um tempo de colheita espiritual. Uma multidão incontável entregará suas vidas a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Durante esses 7 anos, a terra sofrerá catástrofes nunca vistas. Os selos, trombetas e taças do Apocalipse trarão juízos sucessivos. Terremotos devastadores, a água se tornando sangue. Pestes, escuridão, meteoros, fome, escassez e morte em massa. Tudo isso será permitido por Deus para julgar o pecado e preparar o mundo para a vinda gloriosa de Jesus. E então, no final da grande tribulação, virá a segunda vinda visível de Cristo. Apocalipse 19 descreve Jesus voltando montado em um cavalo branco, com os exércitos celestiais ao seu lado. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para derrotar o anticristo, lançar o diabo no abismo e estabelecer seu reino milenar. Jesus pisará no Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio, como profetizado em Zacarias 14, 4. Todas as nações verão sua glória, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. O mundo, finalmente, será governado por justiça, verdade e paz. A profecia não é um conto de fadas. Ela é uma linha do tempo divina revelada à humanidade. Estamos nos últimos capítulos. A volta de Jesus não é uma possibilidade. É uma certeza. E cada evento mundial, cada crise, cada sinal, serve como um lembrete de que o tempo está se esgotando. Se você tem observado esses sinais e sente que algo está diferente, não ignore esse chamado. Estamos vivendo os últimos momentos da graça. A oportunidade de estar com Cristo está aberta hoje. Mas chegará um tempo em que será tarde demais. Essa foi a parte 2 do vídeo A Volta de Jesus. Na parte 3, vamos refletir sobre como devemos viver à luz dessas profecias. O que fazer diante desse cenário e deixar uma mensagem de fé para quem já crê e para quem ainda não acredita. Curta este vídeo agora, compartilhe com o máximo de pessoas e inscreva-se para continuar essa jornada. E comente aqui. Você estaria pronto se Jesus voltasse hoje?